Clube inglês quer dispensar jogador brasileiro. Eu sou o José Duarte, editor do canal Toque de Craque Oficial. Peço a você que deixe seu like, curta, compartilhe, comente, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, nos ajude a continuar esse trabalho de jornalismo esportivo diário, conforme nós vimos anunciando. Nós modificamos a grade do canal, agora é um short e um vídeo por dia e uma live toda segunda-feira com assunto determinado, com assunto pré-elaborado. E fim de semana, provavelmente duas lives, se a gente tiver condição de fazer. E ajude as vítimas do Rio Grande do Sul. Na descrição do vídeo tem o site que você pode entrar e o CNPJ do Palácio do Governo, Palácio Piratini, que é o número oficial que você pode doar qualquer quantia para as vítimas do sul do país. O clube inglês quer exonerar, dispensar, expulsar jogador brasileiro. A situação de Lucas Paquetá ficou muito complicada lá na Inglaterra após as acusações que foram feitas a ele e que não foram provadas até agora. O brasileiro está sendo acusado de forçar cartões amarelos para favorecer apostas que teriam sido feitas por seus colegas aqui no Brasil. Só que quem está acusando é o jornal The Sun. E em caso de Paquetá, ainda segundo esse mesmo jornal, o caso de Paquetá é pior do que os zagueiros Kayan Isaac e Bradley Wood, que foram respectivamente condenados a 10 e 6 anos também por manipular cartões. Eu, sinceramente, eu sou brasileiro, eu vou defender o brasileiro. Eu não acredito que o Lucas Paquetá, que foi criado nas categorias de base do Flamengo, que tem estrutura, que tem uma família estruturada, estaria envolvido em fraude, em forjamento de cartão, de aposta. Não acredito nisso. Mas os tabloides ingleses são muito venenosos, muito perigosos. São pior do que a imprensa marrom aqui no nosso país. Nas 4 partidas que Paquetá tomou os cartões amarelos, que estão sendo investigados, cerca de 60 pessoas apostaram na advertência ao jogador. E todos estavam localizados na ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro, onde o meia nasceu. Exatamente por isso que ele chama Lucas Paquetá, porque ele nasceu em Paquetá. E as empresas de apostas esportivas começaram a investigar o caso após um número incomum de apostas serem feitas para o jogador tomar cartão amarelo. Todas estavam vindo da cidade natal de Paquetá, ou seja, todas as apostas foram feitas lá em Paquetá, na ilha de Paquetá. É uma ilha, para quem não conhece, eu conheço, é pequenininho, bonitinho, mas é uma ilha. O valor das apostas feitas variam de 7 libras, ou seja, R$46 no dinheiro atual, a 400 libras, R$2.600 no dinheiro brasileiro atual. Ao todo, os ganhos dos apostadores chegaram a 100 mil libras, 670 mil reais, todos com cartões amarelos tomados pelo brasileiro. A situação é estranha, sim, porque há indícios, não há prova, mas há indícios. E meu saudoso pai dizia, onde há fumaça há fogo. Mas eu não acredito que o Paquetá tenha envolvimento nisso, tenha feito isso, porque quem conhece o jogador, quem conhece o passado, quem conhece a carreira dele, a trajetória dele, sabe das condições de vida dele. É um rapaz que veio do nada, pobre, que conseguiu chegar ao Flamengo, foi vendido pelo Flamengo lá para o futebol europeu. Aliás, o futebol europeu não tem jogador, então tem que vir buscar aqui. Agora, eu não acredito que ele tenha se envolvido nisso, porque ele é de uma família que preza pela moral, pelos bons costumes, pela legalidade, pela legitimidade. Eu conheci o Paquetá quando ele, num jogo do Flamengo em Friburgo, contra o friburguense. E pude conversar com ele, isso tem muito tempo, pude conversar com ele uns 15 minutos. E vi ali uma pessoa centrada pela família. Então, eu não sei o que pode acontecer, e se esse caso vai chegar à FIFA,
Por enquanto está somente na Inglaterra, na Federação Inglesa. Mas a Federação Inglesa, ela é mestre em fazer acusação falsa. A Federação Inglesa de Futebol, ela já tem um passado, já tem um histórico de acusações mentirosas, entre outras coisas. Ninguém esquece da Copa do Mundo de 1966. Eu, pelo menos, não esqueço. Eu era moleque, mas eu me lembro do que aconteceu na Copa do Mundo de 66, que foi realizada na Inglaterra, onde o Brasil foi eliminado nas quartas de final. E além de outros casos que já aconteceram. Nós estamos vendo aí a Fórmula 1 e os ingleses, os três pilotos ingleses reclamando da FIA, cuja sede é em Paris. Mas a Federação de Automobilismo da Inglaterra também está envolvida em pilantragem. Então não dá para acusar um jogador sem ter prova. Para condenar tem que ter prova. Agora, hoje em dia, isso que a gente tem na mão chamado celular, com internet, é uma metralhadora contra a gente. E aí os internautas vão lá e começam a falar bobagem, inventar história, falar besteira, baseada em informação de um jornal que não é o principal jornal da Inglaterra. O principal jornal da Inglaterra, que é sério, é o Times. Esse The Sound é um jornaleco, é tabloide também, mas é um jornaleco de bairro, tipo, sem desmerecer, claro, o Metrópolis, no Rio de Janeiro, em São Paulo. É jornal de bairro, jornal de metrô, não é um jornal, não é uma imprensa que a gente pode considerar uma imprensa séria. A verdade é que, se o Lucas Paquetá tiver que ser afastado do futebol por causa dessas acusações, ele também será afastado da seleção brasileira, de todas as atividades de futebol. E ele depende do futebol para sustentar a família dele. Ele tem família. Então o jornal acusa, mas esquece que por trás existe uma família que depende. E que a família estando aqui ou na Inglaterra, é a família que sofre as consequências, com gozação, com ataque via internet, com uma série de coisas que acontecem hoje no Brasil e no mundo. Isso é o que está acontecendo com ele. Vamos torcer para que essa federação inglesa pare por aí, investigue, que não dê nada para ele. Até porque não dá para confiar num julgamento que vai ser feito por uma federação. Eu acho sim que isso tinha que ser feito pela FIFA, que é a entidade que comanda o futebol, e se ela entender que ele é culpado, que ele sofra as punições que tem que ser feitas. Mas por enquanto não passa de suspeita, e suspeito não é condenado. Suspeito é suspeito. Acusado não é condenado. Você não pode suspeitar e condenar, suspeitar e acusar, para depois condenar uma pessoa sem ter certeza, sem ter prova. E prova é uma coisa que demora para acontecer. Então, é isso aí. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal. Paz e bem.